uma questão de limites. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela para a gente visualizar melhor. Uma questão de limites, tá? E para marcar a alternativa ou as alternativas corretas. Então, esse primeiro limite aqui, eu já tinha colocado ele na primeira avaliação, acabei esquecendo disso, repeti ele, né? Mas, qual é a ideia, né? Vou escrever aqui rapidinho. X menos 2 menos 2 menos 2 sobre x menos 2. Deixa eu mostrar outra tela aqui. E estaria a expressão, né, do limite, né? Eu passaria um limite aqui com x tendendo a 2, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou reescrever essa expressão no numerador, né? Eu vou colocar aqui 1 sobre x ao quadrado menos 1 meio ao quadrado sobre x menos 2. Aí passo o limite com x tendendo a 2. Tá certo? Aí vamos lá. Bem, aí agora eu vou fazer a aplicação, né? Vou converter esse numerador em uma soma do produto pela diferença. O produto da soma pela diferença. Eu vou ter 1 sobre x, né? Mais 1 meio vezes 1 sobre x menos 1 meio. Tudo isso dividido por x menos 2. Passou o limite quando x tende a 2. Aí agora eu consigo reescrever, né, esse numerador novamente. Vou usar outra cor aqui. Então esse numerador, posso reescrever ele da seguinte forma. 2x. E aí a gente tem 2 menos x, certo? Vezes x aqui. E no numerador vai ficar 2. Opa, desculpa, 2 mais x aqui. Tem que ficar 2 menos x. Só que eu posso trocar o sinal. Vou pegar uma borrachinha aqui, ó. Eu posso trocar o sinal dessa expressão aqui. Colocar x menos 2. Posso colocar aqui x menos 2, né, e trocar o sinal aqui na frente. Tudo isso sobre x menos 2. Ok? Então, fiquei com um sinalzinho negativo. E aí, esse x menos 2, eu posso simplificar com esse aqui. E aí, vou ficar com o limite. Quando eu faço isso, eu levanto a indeterminação, né? Então, agora o problema denominador igual a zero, denominador tendendo para zero, ele deixa de existir. Então, aí aqui, ó, posso escrever igual, né, esse limite aqui, vou passar um limite aqui, vocês entendem que é um limite, quando x tende a 2, certo? E aí, quando x tende a 2, basta a gente agora fazer uma substituição direta. Aí eu vou ter aqui 2, na verdade aqui 2
vai virar 4. Aqui vai virar 4, denominador 16. Então, isso vai ficar menos, né, 4 sobre 16. E aí eu simplifico, vai ficar menos 1 quarto. Então, esse é o valor desse limite. Agora, vamos ver o que é que aparece lá na questão, né? O dobro desse limite é menos 1. Se a gente multiplicar esse menos 1 quarto por 2, né? Aí o resultado vai dar menos 1 meio e não vai ser menos 1. Então, o item é falso, certo? Então, esse item aqui passa a ser falso. Tá certo? Bem, aí o item, esse item é falso. O segundo item, vamos para ele aqui, né? Vou só copiar a expressão. É 1 sobre 2 raiz menos x. Limite quando x tende a raiz de 2 pela esquerda. Então, vamos para cá. Então, aqui, esse limite, quando x tende a raiz de 2 pela esquerda, né? Aí, agora, o que a gente tem que fazer? Esse limite é o tipo do limite que você olha para o denominador, né? E vê que o denominador ele vai tender, se x tender a 2, raiz de 2 pela esquerda, né? Então, o denominador está se aproximando, o x está se aproximando desse raiz de 2 por valores menores que raiz de 2. Então, esse valor sempre tem de ser uma coisa positiva. Então, isso aqui tende a 0 pela direita. Aí você olha o numerador. Se o numerador convergir para uma constante positiva, que é o que está acontecendo aqui, né? É maior que 0, o limite é o tipo daquele limite que vai ser 1 sobre alguma coisa que tende a 0 pela direita. Né? Isso aí vai para mais infinito. E aí, matando aí o item D, né? Se eu colocar a convergência pela direita, né? Ao invés de pela esquerda, tá certo? Vou escolher outra cor aqui. Ou seja, se eu colocar pela direita no lugar de pela esquerda, né? Aí agora eu inverto a questão aqui. Porque se o raiz de 2 está aqui e eu estou me aproximando dele pela direita, né? Tá certo? Então eu estou vindo por aqui, ó, por essa direção. Por valores maiores que raiz de 2. Então, quando você fizer raiz de 2 menos esse valor, isso vai dar uma quantidade negativa. E aí isso vai tender a 0 pela esquerda. Tá certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, para não confundir. Aí, se for para o raiz de 2 pela direita, né? E que eu vou apagar também. Aí vai ser raiz de 2 pela esquerda. E aqui pela direita, né? Vou colocar em vermelho pela esquerda. E em roxo pela direita. Tá certo? E aí isso vai ficar negativo. O numerador é positivo, o resultado menos infinito. Tá certo? E aí, nesse caso, os itens B e C estão verdadeiros, o item A é falso. E aí vamos só entender aqui essa solução do item C. E nesse item C eu vou mostrar a vocês uma forma mais rápida. O limite agora, veja que eu tenho um polinômio sobre um polinômio, né? E o 1 é raiz do denominador. Então, quando 1 é raiz do denominador, como é que a gente sabe que 1 é raiz do denominador?
Só pegar a soma dos coeficientes. 1 mais 3 menos 4 dá 0. Então, eu estou com um problema de uma determinação aqui no denominador, originada pelo denominador. Está gerando um 0 aqui no denominador quando o x tende a 1. Então, se você olhar o 1 aqui no numerador, 1 mais 3, né, menos 13, né? Então, vamos pegar aqui 1 mais 3, 4, 4 menos 13, né, 9, não é isso? 9, menos 9, na verdade, menos 9, menos 27, né? Aí vamos lá, dá os 36, é isso? Confere? Confere? Então, 1 mais 3, 4. 4 menos 13, 9, menos 9. Menos 9. Menos 9 menos 27 dá os menos 36. Não é isso? Isso, exato. Com mais 36, 0. Ou seja, aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, claramente aqui eu devo conseguir eliminar essa indeterminação. Basta só reescrever esses polinômios nas suas formas fatoradas, certo? Então, eu sei que 1 é raiz tanto do numerador como do denominador. Então, eu vou olhar aqui, eu vou escrever o polinômio aqui só para... Então, vamos pensar no denominador, né? Vamos tratar primeiro o denominador. x2 mais 3x menos 4. Então, vamos tratar primeiro esse denominador. Então, olha só. A gente sabe que 1 é raiz. E também eu vou olhar agora o seguinte. Como é que eu encontro raízes desse polinômio, né? Então, eu já sei que 1 é raiz. Dá para achar outra raiz facilmente, porque isso é um polinômio que tem um coeficiente líder 1. Né? Então, eu vou atrás de dois números cuja soma dá menos 3. E o produto dá menos 4. Quais são esses números? Um eu já sei que é 1. Certo? O outro vai ser menos 4. Não é isso? Que aí 1 menos 3 a soma dá menos... Aliás, desculpa, menos 4 e 1. 1 menos 4 dá menos 3. E 1 vezes menos 4 dá menos 4. Então, já achei os números, né? x1 é 1 e x2 é igual a menos 4. Então, já sei quais são as duas raízes do denominador. E aí eu vou olhar agora também para o numerador. E o numerador posso fazer uma divisão por x menos 1. E aí a gente vai... Vou mostrar a vocês aqui como é que funciona. Vou botar o polinômio aqui. x4 menos 13x2. Eita, desculpa. Foi mal, peraí. Vocês não estão vendo minha tela ainda não, mas eu vou compartilhar ela. Bora lá. Então, vai ser x4. Deixa eu só anotar aqui. x4. 0x3 menos 13x2. Aí o coeficiente de x aqui, vou somar, vai dar 24, né? Menos 24x. Mais 36. Então, qual é a ideia aqui, né? Então, eu coloquei aqui embaixo o polinômio completo, né? Certo? E a ideia é a gente fazer a divisão desse polinômio, né, pelo monômio x menos 1. Que aí a gente consegue aí simplificar o x menos 1 no numerador e no denominador. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ensinar a vocês aqui o método de Briot-Ruffini. Como é que a gente faz isso? X menos 1, aí eu vou colocar aqui a raiz, que é 1.
tá certo? E vou colocar todos os coeficientes do polinômio original. Então, eu tenho x à quarta 1, é 0, né? Menos 13, menos 24 e 36. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou repetir esse 1 aqui, certo? Trago ele para cá. E a partir de agora eu vou fazer esse vezes esse, né? E aí eu somo com esse, tá certo? E aí vamos lá. 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. Aí começa a preencher aqui. 1. Tá certo? Agora eu vou fazer agora. 1 vezes 1, 1. Menos 13, né? Aí vai ser menos 12. Aí agora eu vou fazer 1 vezes menos 12, menos 12. Menos 24, menos 36. E para fechar, 1 vezes menos 36, menos 36 mais 36, 0. E aí aqui eu consigo obter os coeficientes do polinômio quociente, tá certo? Aí qual seria o polinômio do quociente? X, aí vai cair um grau, né? Porque você perde um grau aqui quando você divide por um polinômio de grau inferior, no caso aqui x menos 1. E aí eu vou ficar com x ao cubo mais x ao quadrado menos 12x menos 36. Esse é o polinômio quociente, né? Ok? Então, resumidamente, o que é que a gente tem que pensar? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui nesse cantinho. Vamos lá. Se eu pegar x à quarta menos 13 x quadrado menos 24x mais 36 e dividir por x menos 1, certo? Aí o resultado vai ser resto 0 e o quociente x3 mais x2 x3 mais x2 menos 12x menos 36. Então, se eu pegar esse, multiplicar por esse, eu resulto nesse. Tá certo? E aí eu consigo simplificar naquela expressão o x menos 1. Tá certo? Então, só finalizando aqui o raciocínio, o que a gente tem que fazer agora para entender o cálculo do limite? Vou reescrever o numerador como sendo o x menos 1 vezes aquele quociente e o denominador eu vou escrever como sendo o produto aí dos monômios que representam as raízes, né? Então, o limite lá, agora, a gente vai calcular o limite
quando o x tende a 1, né? Aí agora a gente vai olhar para o numerador como sendo x menos 1 multiplicado por x ao cubo mais x ao quadrado menos 12x menos 36. E o denominador, x menos 1 vezes o x mais 4, que é menos 4 é raiz, x mais 4. E aí eu consigo aqui fazer a tão sonhada simplificação. E aí simplesmente substituir diretamente agora o x por 1. Né? Então vai dar 1 mais 1 menos 12, então menos 10, menos 10, né? Menos 10, menos 36, menos 46. E o denominador, né, vai dar 4, na verdade 5, né? Então menos 46 quintos. Confere aí, né? Então ficou aqui, ó, 1 mais 1 menos 10, mais menos 12 vai dar menos 10, menos 46 sobre 5. Né? E aí a gente tem que o limite é menos 46 quintos. E aí, ó, se multiplicar por 2 não vai dar 1. Né? Então, estaria incorreto. Então, aqui, os itens que vocês marcariam seriam esses dois para ganhar 100%. Se marcou um desses, perdeu 5% do que acertou, né? Tá ok? Então, o item 1 estaria resolvido. Perguntas? A parte mais complexa foi esse do polinômio, né? E ficou bem... Eu mostrei para você, eu mostrei para vocês no vídeo, lá nos vídeos, por exemplo, como que eu faria essa divisão. Eu vou zerar aqui, né? Eu vou pensar aqui na divisão dos polinômios de forma braçal mesmo, um algoritmo de divisão. O Briorufini ajuda, mas ele é basicamente o resumo desse algoritmo de divisão. Né? Então você vai pegar aqui, por exemplo, x à quarta mais 3x menos 13x2. Eu vou juntar essas coisas, peraí. X à quarta menos 13x ao quadrado menos 24x mais 36. X menos 1. Aí agora o que eu vou fazer? X ao cubo menos x à quarta mais x ao cubo, cancelo x à quarta, sobrou x ao cubo menos 13x quadrado hum, 13x quadrado menos 24x mais 36. Agora eu vou eliminar o x ao cubo mais x ao quadrado, né? Aí vai dar menos x ao cubo menos x2 mais x2
Cancelo x3, menos 12x ao quadrado, menos 24x, mais 36. Agora, para cancelar o 12, eu vou multiplicar por 12, menos 12x, e vai dar mais 12x ao quadrado, menos 12 mais 12x. Eu acho que o coeficiente independente é que ficou errado, hein? Espera aí, desculpa aí, que eu acho que eu errei lá o Brio Rufino. Então, cancelou o 12. Ficou menos 12x mais 36. Aí, agora, para cancelar, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 12, professor? Só que aqui não está dando uma raiz aqui. Vamos lá, 1 menos 13. Será que uma é raiz mesmo aqui? Espera aí, deixa eu ver agora. É 1 menos 13 menos 24 mais 36. É zero, 1 é raiz. Resto zero aqui, né? Olha lá. Tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. E aí, para eu eliminar o 12, eu multiplicaria aqui por 12, né? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos insistir aqui. Menos 12, né? Menos 12. Aí ficaria 12x menos... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Menos 12x menos 12, né? Aí tá sobrando 24 aqui. Tá dando resto 24. Não, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu peguei o polinômio certo. X à quarta menos 13x ao quadrado menos 24x, né? Mais 36. Poxa, alguma coisa está errada aqui, pessoal. Deixa eu conferir isso aqui, porque não é possível. Não é possível. Ah, tem um errinho aqui, ó. Eu descobri onde é que está o erro. É nesse passo aqui, ó. Aqui não entra 12, entra menos 12. Né? Porque você vai fazer 12, por exemplo, aqui, ó. Menos 12x vezes o x. Aí vai ficar mais 12x, certo? Tá ok? Aí o mais 12x ficou aqui, beleza. Aí agora eu vou fazer menos 12x menos 1. Isso vai dar mais 12x. Quando você vem para cá, troca o sinal. Aí vai dar menos 12x. Aí agora tá certo. Agora deu certo. Vou apagar aqui.
Aí agora vai ser menos 36x mais 36. Aí agora a única forma de fazer isso é colocando o menos 36 aqui, certo? Como coeficiente. E aí, menos 36 vezes x dá 36x menos 36 com menos vezes menos 1 vai dar mais 36 menos 36. Aí agora zerou aqui, tá certo? Bateu aí, fechou a conta. Então, o resultado quociente, né, vai ser o x ao cubo mais o x ao quadrado menos 2x mais menos o 36, né? Acho que foi isso que eu coloquei lá naquela primeira tela, né? Não gravei ela, mas acho que foi. Então, no final das contas, quando a gente substitui, eu vou simplificar, né? Então, o numerador daquele quociente vai ficar, esse numerador aqui, eu vou simplificar o x menos 1 aqui, né? Então, vai sobrar esse quociente, que aí quando o x tende a 1, né? Esse vai ficar 1 mais 1 menos 12, né? Vai dar menos 10 menos 36 e menos 46. E o denominador lá vai ficar x mais 4, porque 4 é raiz. Aliás, menos 4 é raiz aqui desse denominador. E 1 é raiz também. Então, simplifica o x menos 1 sobre o x menos 4, x mais 4. E aí vai ficar o quociente de 40, menos 46 sobre 5. E isso aí defende que o item é falso, tá certo? Entendido isso aí? Então tem essas duas formas de fazer essa simplificação aí usando polinômio, né? Tudo bem até agora? Tudo certo, professor. Beleza, me atrapalhei aqui, mas é porque ao vivo a gente sempre atrapalha. É normal. Sem problema, professor. Eu sou uma pessoa que eu me atrapalho bastante, viu? Vocês pensam que não, mas eu me atrapalho demais. Mas vamos lá. A questão 2 sobre continuidade, deixa eu ver. Vamos lá. Isso é porque eu tô com uma fila aqui, tá certo? Que eu fiz essas contas aqui de tarde. Eu não me garanto em fazer essas contas ao vivo, não, que não é. Começa a ficar nervoso, aí dá errado, dá erro. Não dá certo. Mas vamos lá. Questão 2, sobre continuidade. Então, olha só, vamos tentar responder isso de forma bem rápida. G de x não é contínua em x igual a zero. Bem, se ela for contínua em x igual a zero, os limites, quando x tende a zero, existe e tem que ser igual ao f de zero. O f de zero aqui é quem? É 3. Tá certo? Quando x tende a zero, eu não posso usar essa regra, porque ela só é válida quando x é zero. Então, quando x tende a zero, eu vou usar essa regra aqui. Quando x tende a zero, se for pela direita, vai para mais infinito, que vai tender a valores positivos no denominador e o numerador sempre positivo. E se for pela esquerda, dá menos infinito. Então, esse limite não existe. Logo, f, essa função g, não é contínua em x igual a zero. Item correto. Eu quero que marque as incorretas. Então, não posso marcar esse item. Está verdadeiro. F é contínua em R. Bem, se ela fosse contínua em R, ela não teria esse problema no denominador. Por quê? Porque o denominador claramente é um polinômio, né, de grau 2 com duas raízes reais e a função não estaria definida nesses pontos que são as raízes do denominador. Quais são as raízes aqui? A soma dá 6 e o produto dá 9. Então, 3 e 3, né? A soma dá 6 e o produto dá 9. 3 e 3. Então, 3 e 3. 3 é raiz dupla, tem uma raiz real dupla, né? Ou seja, ela não é contínua em x igual a 3, logo o item é falso. Vou marcar ele. A função h é descontínua em x igual a 1. Vamos ver se 1 é raiz aqui.
1 menos 3 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Então, ela é descontínua em x igual a 1, porque ela não está definida quando x é igual a 1. Né? Então, a gente vê que o limite, né, quando x tende a 1, né, não vai ser o f de 1. Né? Não vai ser o f de 1 porque ela não está definida. Então, ela é descontínua em x igual a 1. Então, o item verdadeiro. E o item B é essa função de duas sentenças é contínua no conjunto de números reais. Bem, se ela fosse contínua no conjunto de números reais, quando x tendesse a 2, o limite quando x tender a 2 teria que ser igual ao g de 2, que seria 3. Mas vamos lá, quando x tender a 2, eu vou usar essa expressão aqui. Quando x tender a 2, eu uso essa expressão, né? E essa expressão vai depender do x tender a 2 pela direita ou pela esquerda. Tá certo? E aí, se o x tender a 2 pela direita, né, o x menos 2, aí é aquela história que eu falei para vocês, eu estou aqui, né, o 2 está aqui, e eu vou tender a 2 pela direita, por valores maiores que 2. A diferença de 2 a esse x é sempre um número negativo. Então, estou tendendo a 0 pela esquerda. Enquanto que se eu fizer o contrário, o caminho inverso, se eu tender a 2 pela esquerda, o 2 menos o x, né, vai ser uma quantidade, né, que vai tender a 0, né, pela direita. Enquanto que se eu fizer a convergência pela direita, né, isso aqui vai tender a 0 pela esquerda. Então, esse limite passa a não existir. Então, a função, mesmo estando definida no x igual a 2, ela não é contínua em x igual a 2, porque o limite, quando x tende a 2, não existe. Então, ela não é contínua, o item é falso. E aí, marcou as duas, ganhou 50% da questão em cada. Errou, marcou alguma coisa errada, perdeu 5% do que ganhou, tá certo? Bem, essa questão aqui foi a que eu falei para vocês, que era basicamente usar as regras de derivação, né? E aí, na hora que fui substituir, eu disse assim, olha, eu vou fazer essa conta aqui, né? E se eu fizer essa conta errada aqui, na hora que eu estou fazendo a questão, eu vou jogar uma lista de números aqui que, independente do cálculo que vai ter aqui, você vai pegar o número mais próximo. E aí pouco importa o valor de cá, você vai pegar o valor mais próximo de cá. Tá certo? Porque às vezes na hora de substituir, eu posso até errar e na hora de gabaritar essas questões, eu prefiro, para não perder a questão na hora você erra, né? Enfim. Então, primeiro eu tenho que encontrar a derivada de 2x, né? Deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar mais interessante. Então, olha lá. Eu vou encontrar a derivada de 2x ao cubo mais 3x sobre 5x menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Regra do quociente. Regra do quociente. Então, eu vou pegar a derivada da primeira, 3 vezes 2. Então, vai dar 3 vezes 2, x ao quadrado, mais 3, vezes a segunda, 5, aí menos derivada da segunda. Eita, desculpa, foi mal. Vou de novo. Derivada da primeira, 6x2 mais 3, vezes a segunda, 5x menos 1. Menos derivada da segunda, 5 vezes a primeira, 6
Opa. 2x ao cubo mais 3x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Se a gente substituir isso por 1, x por 1 aqui, qual vai ser o resultado, né? Eu vou ficar com 9, não é isso? Vezes 4 menos 5 vezes 2 mais 3, 5. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado, né? Que é 16. E aí isso aqui vai dar... Aqui mesmo eu fiz uma conta. Esqueci de multiplicar aqui por 3. Já deu um número diferente aqui. À tarde eu fiz essas contas muito rápido. Mas agora está certinho, né? Então vou ter 36 menos 25 sobre 16. Né? Aí a gente tem aqui 5 com 6 dá 11, 16, né? 11 sobre 16, eu acho que é isso. Confere. Confere, né? Então guardem esse registro aí. Guardem esse registro. Guardaram o registro? Então, o primeiro deu 11 sobre 16. Grava esse número. Certo? Certo. Vamos para o segundo. Então, vai pegar a função aqui. Eu vou escrever lá de outra forma para facilitar a hora de derivar. Isso vai ser menos x elevado a menos 1/3 mais x. Ok? E aí eu vou fazer a derivada. Isso aqui, o que vai acontecer? Menos 1/3 vezes 1, vezes menos 1, 1/3, x elevado a menos 1/3 menos 1. Então, menos 1/3 menos 3/3, né? Eu vou ter menos 4/3 no expoente. Mais x, mais a derivada de x, que é 1. Aí vamos substituir agora o x por 1. Né? O que vai acontecer? 1/3 mais 1. E vai dar 4 5/3. Aliás, 4/3. Né? 4/3. Quanto deu o primeiro? 11 sobre 16. Guarda o segundo agora, 4/3. Certo. Vamos para o próximo. Aí a derivada do log. E aí vocês vão usar. Eu coloquei alguma coisinha sobre regra da cadeia lá no meio da semana, lá antes da prova. Então vamos lá. Log. O log de U. Se a gente pensar em log de U, a derivada disso vai ser 1 sobre U vezes a derivada de U. Tá certo? Então, se eu pensar que eu tenho um log, isso tem que estar na base 10, na base E, para funcionar desse jeito. Na base 4, transformar H num quociente de logs, fazer a conversão de base. Um log de
x ao cubo sobre o log de 4. Isso vai ser h de x. Então, fiz a mudança de base, agora eu estou na base E, certo? Aí agora eu vou aplicar a derivada. Né? Vou aplicar a derivada. E, para aplicar a derivada, a constante sai dessa derivada, né? 1 sobre o log de 4 na base E. E aí eu só preciso me preocupar com a derivada agora de x ao cubo. E aí você faz o igual a x ao cubo e consegue entender que isso vai ser 1 sobre x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Tá certo? E aí eu consigo substituir agora x por 1. Então eu vou ficar com 3 sobre o log de 4. Perfeito? Guarda aí essa informação. Então, quanto tinha dado o primeiro? 11 sobre 16. O segundo, 4 sobre 3. E agora 3 sobre o log de 4. Perfeito? 3 sobre log de 4. Então, agora vou zerar aqui. E vamos para o último. O último aí é a regra do produto misturado com a soma. Né? Então, vamos lá. Vou encontrar a derivada de t de x, t' de x. E aí, ó. Derivada. Vamos pensar nessa primeira parcela aqui que tem uma soma, tem um produto, né? Depois a gente a derivada de x é 1. Então, a derivada desse produto aqui vai ser derivada da primeira, 6, vezes a segunda. x3 menos 2. Mais derivada da segunda, 3x2, 0, né? Vezes a primeira. Vai ser 6x mais 1. Tá certo? E aí mais 1, porque a derivada de x é 1. Aí vamos substituir o x por 1. 6 vezes 1 menos 2 menos 1 mais 3 vezes 7 mais 1. Resultado: 21, 22 menos 6, 16. Quanto deu isso aqui? 31,73. Agora vai pegar. Vamos ver a resposta da questão. Então, o número mais próximo é o item A. Então, aqui a resposta é item A. Sobre derivadas e continuidade. Essa discussão ser derivada em ser contínua, a recíproca não é verdadeira. Foi isso que eu quis trabalhar aqui com vocês. Então, a função módulo, a gente sabe que ela é contínua. Né? Mas ser contínua não implica em ser derivável. A função módulo, inclusive essas questões elas estavam no material que eu postei para vocês. Se vocês olharem lá no AVA, vai ter essas questões estão lá resolvidas. Então, olha lá. Então, 1 sobre x ao quadrado. Então, o módulo de x, essa função aqui, ela faz esse gráfico, né? Então, quando x é 0, por exemplo, ela vai tocar no 1. Né? Então, ela vai fazer algo assim. E se você igualar a 0, vamos lá, vamos pensar aqui. 1 menos x ao quadrado igual a 0. Então, x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos 1. É isso? Então, tem
aqui, tem um menos 1 aqui, ela vai fazer um módulo para baixo aqui e o ponto de interseção com o eixo das ordenadas é quando x é 0, que vai dar 1. Então, veja, essa função ela não tem derivada no x. Quando x... Deixa eu ver. Pronto, por exemplo, ela é uma função que ela não tem derivada no zero. Né? Se você pegar o zero, você não define uma inclinação no zero. Tem duas inclinações aqui no zero. Então, ela não é derivável em x igual a zero. Agora, ela é contínua igual a 1. Quando x é 1, você vê que ela está nesse pedaço de reta aqui, e a reta é uma função contínua, é uma parte contínua. Então, quando x é 1, ela é contínua. Mas não é porque ela é contínua que ela é derivável. Tá certo? Então, estaria incorreto esse item. Tá certo? Agora, se fosse derivável, aí seria contínuo. Bem, G é derivável em R. Se ela for derivável em R, eu consigo encontrar as derivadas laterais, e essas derivadas laterais seriam iguais. Então, quando x tende a 10 pela esquerda, a derivada G' de x, né, calculada no 10, só que pensando à esquerda, ela vai ser 1. Só que o G' de 10, calculado pela direita, vai ser 0,7. Então, as derivadas laterais são diferentes, não é derivável, certo? E aí está dizendo que ela é derivável. Né? Em x igual a 10. Falso. Terceiro, 1 sobre x derivável em x igual a 2. Bem, para ela ser derivável em x igual a 2, o que eu tenho que fazer? Para ela ser derivável em x igual a 2, vamos pegar aqui f' de 2 pela esquerda. Então, pela esquerda eu vou pela primeira sentença. Então, menos a derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. E pela direita, f'. E aí você substitui por 2, né? Que vai dar menos 1/4. Perfeito? Agora, f' de 2 pela direita, vamos lá, deriva agora a segunda parte. Se derivar em relação a x, vai dar menos 1/4. Tá certo? E se substituir o x por 2, vai dar menos 1/4. Então, no final das contas, derivadas laterais iguais, a função ela é derivável em x igual a 2. E aí, se é derivável, é contínua em x igual a 2. Item verdadeiro. A questão tem os dois itens, só tem um item falso. Vou até conferir aqui, para não dar problema no gabarito. Então, 50%, 50%.